Nesse vídeo vamos tratar o conceito de ondas, de pulsos de ondas, né? E que estamos chamando aqui de ondas não periódicas. E associado a isso, precisamos falar também de coerência. Eu dei o nome dito de não periódica porque principalmente a gente fala em senos e cossenos para representar o campo elétrico de uma onda, né? E aquele seno e cosseno tem um kx menos ômega t mais uma fase ali, ou mais uma diferença de fase, ou uma fase inicial. Esse valor, se ele fosse verdade, aquela onda, ela não vai alterar aquela fase, não vai alterar aquela frequência, não vai alterar aquele número de onda ao longo do tempo. Só que não acontece isso, assim, a luz monocromática, até as mais monocromáticas como laser, ou aquelas quase monocromáticas como linhas de transição em gases ionizados, eles não podem ser representados por um seno e cosseno se propagando ao infinito. Tá? Como é que eu vou representar então uma fonte quase monocromática, onde você tem uma largura de banda, tem uma certa faixa de comprimento de onda? Como é que você consegue representar aquele sinal por um seno ou cosseno? Você vai representar como a gente conhece, ou seja, um campo elétrico, uma amplitude, cosseno de kx menos ômega t mais um epsilon, 1, que eu vou chamar. Se depois de um certo tempo aquele pacote de onda não representa mais a fonte, você vai fazer o quê? Você vai agora introduzir um segundo termo, ou seja, um segundo campo elétrico que pode representar aquela fonte. O que mudaria, por exemplo, uma fonte quase monocromática, como uma fonte de gás? O que mudaria? Se ela continua ainda monocromática, então você tem ainda seu ômega, seu K talvez constante, ou um valor médio ou um valor médio razoavelmente igual ao valor inicial, só que o que mudou ali foi a fase, aquele epsilon ali. Aquele epsilon que há um minuto atrás representava um primeiro pacote de onda que saiu daquela fonte, agora não representa mais. De que maneira? Considere, por exemplo, que você tem aquele gás onde você tem várias transições, você joga uma corrente elétrica, tem uma transição eletrônica e quando ele decai, você tem a emissão de um fóton. Só que você tem vários elétrons aqui em torno desta região aqui. E há um fenômeno coletivo, ou seja, então aquelas ondas elas vão sair em fase. Este pacote aqui sai em fase. Quando esse pacote sai em fase, o que você tem aqui? Você tem uma onda, uma segunda onda, uma terceira onda, uma quarta onda, e razoavelmente estão em fase, ou seja, então você vai ter aqui um comprimento de onda médio, um número de onda médio. E isso aqui, como é que você pode representar ela? Por um campo elétrico normal, como nós conhecemos, um cosseno ou um seno, de kx menos ômega t e mais um epsilon, que eu vou chamar de epsilon 1. Se a frequência, o número de onda médio, ou seja, o número de onda médio, a frequência de onda média não mudam com o tempo, mas tem uma coisa que vai mudar. Aqui embaixo vai acontecer o mesmo fenômeno, onde você excita aqueles elétrons, eles vão para o estado excitado, e quando eles decaem, sai uma onda. Quando esse aqui decai, sai uma outra onda. Então, há novamente aqui um pacote de ondas, um trem de ondas saindo. Só que isso acontece ao mesmo tempo. E esse ao mesmo tempo, você tem então o quê? Você consegue até um certo limite. Isso é assim, até um certo limite no espaço, Δx, e também um certo limite no tempo, aqui um ΔT, você consegue expressar novamente este pacote de ondas por um outro campo elétrico, por um campo elétrico 2. E aparentemente ele pode ser considerado parecido com o campo elétrico 1, kx menos ômega t. Nós falamos de ômega médio, K médio, K médio, ômega médio. Mas, só que aqui é um epsilon 2.
E este ε2, ele não tem nada a ver com ε1. Você não pode nem falar que o ε2 é igual a 2 vezes o ε1, igual a meio ε1. Ele é bem diferente, ele não é correlacionado. Se ele não é correlacionado, quando lá na frente agora você tem um feixe composto por estas duas ondas aqui, esses dois pacotes de ondas, você não consegue escrever ele como apenas uma função do campo elétrico. Você precisa das duas para descrever ele. Mas, na verdade, o que você está enxergando lá na frente é um pacote de ondas único, onde você tem várias ondas se propagando. Então, você tem aqui o seu pulso, onde inicialmente é 0, onde a lâmpada não estava ligada, e depois isso aqui continua. Você tem um sinal aqui que continua. Significa que o E1, ele representa esta parte do seu pacote de onda. E talvez o E2 represente esta segunda parte aqui. Então, aqui eu posso falar que representa o meu E1 e aqui representa o meu E2. Bom, é o mesmo E praticamente. O que então você pode escrever que o seu campo elétrico desta fonte, ele tem uma amplitude, é um cosseno de um K médio, de um ômega médio, mas o seu epsilon aqui, ele varia com o tempo. Então, este que é o problema, ou seja, você não consegue mais garantir que o seu epsilon é constante ao longo do tempo. Então, aquele exemplo passado que nós tínhamos, ou seja, uma frequência espacial aqui, onde esse Kp é um K médio, onde você pode escrever ele como 2π sobre lambda, né? E aqui, para você representar isso, como você tinha? Você tinha uma f de x aqui no nosso campo elétrico. Mais um ε0. Isso aqui vai de menos infinito a mais infinito. Como que era o perfil se nós tivéssemos duas frequências aqui muito próximas, ou seja, tem um Kp, vamos falar um K1 agora e um K2, uma segunda frequência. Você está somando então agora uma segunda frequência aqui e você começa a surgir aqueles batimentos que nós já lembramos de aulas, que nós já sabemos de aulas passadas que ocorrem. Se nós colocássemos uma terceira frequência, teríamos o quê? Aqui então agora temos uma primeira, uma segunda, uma terceira frequência. O que acontece são batimentos, só que são os batimentos que têm agora um decréscimo, uma envoltória e um mínimo, que antes no batimento com duas frequências você não teria. Se nós aumentarmos agora o número de frequências espaciais aqui, várias frequências, você vai ter ainda aquela mesma envoltória mas só que vai estar mais espaçado um pulso de outro. Isso é uma representação quando você sai de uma frequência única, infinitesimalmente pequena, estreita, e que você vai representar, para você ter essa frequência espacial, você precisa ter um cosseno aqui infinitamente longo no espaço. Isso não é possível, que a gente já mostrou aqui em cima, você não tem isso. Só que para você chegar num sentido, algo mais real, algo que faz mais sentido, vamos fazer uma evolução, ou seja, vamos falar que você tem aqui 2, 3 frequências, tem esse perfil, quando tem mais frequências tem esse perfil em D, e quando você tem realmente agora uma distribuição de frequências, ou seja, algo que pode ser mais próximo do real, o que você tem aqui? Você tem um pulso. E este pulso você pode representar ainda com um campo elétrico, com um seno, onde você tem aqui um Kp, seria um K médio, menos um ômega médio T, mais um epsilon zero qualquer aqui, que representa este pulso. Então está aqui. Isto é a representação de um pulso.
diferente de uma onda que continuamente está se propagando até o infinito, do menos infinito ao mais infinito no espaço. Aqui a gente pode fazer um análogo com a frequência espacial média, ou seja, onde você tem aqui seu K médio, né, com o seu pacote de ondas, onde você tem aqui um pacote se propagando no espaço, e aqui onde você tem a sua frequência média, Ni médio, e aqui você tem o seu pacote se propagando no tempo. O que a gente quer mostrar aqui é que você tem, quando você tem uma largura na frequência espacial e uma frequência espacial média, você vai estar associando isso a um pacote de ondas se propagando no espaço. Enquanto que no espectro de frequências, aquela largura, aquela frequência média, está associado a um pacote de ondas se propagando no tempo. Nós não vamos entrar mais em detalhes aqui o porquê disso, porque para isso você precisa saber de transformada de Fourier e de princípio de incerteza de Heisenberg. Aqui temos uma figura, na esquerda, a intensidade, que é proporcional ao campo elétrico ao quadrado, de uma linha vermelha de um gás de cádmio, onde você está fazendo transições eletrônicas e há emissão de fótons com este valor de lambda médio. Uma representação deste perfil real, onde é algo mensurado, algo que realmente foi mensurado experimentalmente, uma representação de como que isso acontece no tempo pode ser visto na figura da direita, onde você tem aqui um certo pulso do campo elétrico que vai gerar uma intensidade em função do tempo, e aqui embaixo a sua representação, a sua frequência, né, em função uma largura espectral também, assim como você tem uma largura espectral no comprimento de onda. O que queremos mostrar com isso é que você tem agora, mesmo numa fonte contínua, o que é uma fonte contínua? É aquele nosso gás que está emitindo aquela figura aqui em cima, aquele espectro em comprimento de onda. Ele tem vários elétrons excitados, ou seja, tem uma descarga elétrica sendo aplicada aqui. Passa uma certa corrente, excita os elétrons e há emissão de luz. Isso acontece de forma contínua, ele não é pulsado, tá? Não é pulsado, mas mesmo assim, para você representar agora essa luz, você não pode utilizar um campo elétrico que é constante no tempo. Você precisa utilizar esta expressão aqui. De que maneira? Como já explicado anteriormente, ou seja, quando este feixe aqui de luz sai dessa lâmpada, você vai ter vários fótons saindo desses lugares, e aqui atrás também você vai ter uma região aqui onde vão ter vários fótons saindo. Então, espacialmente, você tem uma região aqui com emissão de fótons, outra aqui, e assim vai. E esta região aqui, esse feixe vai se propagando, assim como ele vai se propagando, há um decaimento dos elétrons e novamente uma excitação com a descarga elétrica e novamente emissão de fótons. Então esse feixe de luz aqui é contínuo. A pergunta que se pode fazer, por que você representa esse feixe contínuo? Eu acabei de falar que ele pode ser representado por esse pulso aqui. É que este pulso aqui, na verdade, ele representa não o feixe contínuo, ele representa apenas uma pequena parte. Ele pode representar, por exemplo, apenas esta região aqui, com esse certo grupo de elétrons, sendo excitado continuamente, mas ele representa no tempo somente aqueles elétrons ali. Depois, no tempo posterior, ele não representa mais. Você precisa de uma outra representação do campo elétrico. Então, um perfil real saindo dessa fonte contínua pode ser este perfil aqui embaixo, onde você tem agora o seu campo elétrico em função do tempo. Veja que tem uma certa modulação aqui, né?
Isso faz com que a sua intensidade, ou seja, que eu vou representar aqui agora com um segundo gráfico, ele seja algo, um máximo aqui, um outro máximo, e vai oscilando. Ele nem precisaria oscilar, ele poderia ser constante, se você tivesse esse perfil aqui oscilando constantemente. Se você tivesse isso constante, a sua intensidade não seria essa oscilação, seria algo constante aqui, tá? Mas vamos desconsiderar isso para deixar um pouco mais didático. Então significa que se esse perfil do campo elétrico aqui representa agora um feixe contínuo dessa nossa lâmpada de gás que está emitindo, como que eu correlaciono com essa informação aqui de cima? Como eu falei, este pulso aqui, esse pulso do campo elétrico aqui no tempo, ele representa apenas um pequeno pacote aqui. Ele pode representar, por exemplo, este perfil aqui. Enquanto que o que vem depois dele, um outro grupo de elétrons, representaria este pacote aqui. Ou, quando vem um outro grupo de elétrons, representaria este pacote aqui. Então, para eu representar agora o campo elétrico dessas regiões aqui, eu posso ainda escrever aquela equação que nós já introduzimos anteriormente, onde o seu campo elétrico tem uma amplitude, tem um cosseno, tem um K médio, tem um ômega médio e tem um épsilon que depende de T. Esse épsilon que está mudando com o tempo. Então, para o pulso 1, eu vou ter um épsilon 1. Para o pulso 2, eu vou ter um épsilon 2. E para o pulso 3, eu vou ter um épsilon 3. Isso ao longo do tempo. Só que você pode também apresentar isso para o espaço. Vamos imaginar agora que você tem uma lâmpada que tem um certo tamanho. E este tamanho, você tem vários grupos de elétrons agindo de maneira coerente, mas em lugares diferentes. Então, significa que isto aqui representa por um campo elétrico, com um épsilon. Este outro pode ser o mesmo campo elétrico, mas um épsilon diferente. E este também diferente. Enquanto que isso representa uma diferença de fase devido à variação espacial daquela sua fonte. Só que esse mesmo grupo aqui que está excitando e desexcitando, no tempo, vai ter também uma fase diferente, ou seja, I1, 1, épsilon, épsilon 1, épsilon 1, 2, onde que esse 1 aqui, esse 2 aqui, significa diferentes valores de épsilon ao longo do tempo. E aqui você tem uma variação do épsilon devido ao espaço, não x, mas y. E assim você mostra que você não tem algo que a gente chama correlacionado. Você não tem algo correlacionado. Quando esse épsilon é diferente do épsilon 2, quando esse aqui também é diferente, quando esse é diferente desse, esse é diferente desse, você fala que ele não está correlacionado. Eles não estão correlacionados. E onde que haveria uma correlação entre os campos elétricos? Somente dentro de um grupo desse. Dentro desse grupo aqui de fótons, eu tenho um épsilon 1. Aqui dentro tem um épsilon 2, aqui tem um épsilon 3. Então, voltando aqui em cima agora, você está associando esse delta ômega aqui e esse delta lambda aqui. Uma região onde você tem aquele valor. E como esse delta ômega aqui, ele pode ser correlacionado como 2π delta F, e o delta F pode ser correlacionado como 1 sobre delta T, então significa que este delta T aqui é uma espécie de comprimento, ou seja, o tempo onde você tem uma correlação entre os fótons. E isso que nós chamamos de tempo de correlação.
Isso quer dizer que quando agora você tem uma onda se propagando, uma segunda onda se propagando também, uma terceira de forma parecida, uma quarta, isso vai gerar o quê? Isso vai gerar um pulso onde neste período aqui, que eu chamo de tempo de coerência do pulso, somente ao longo desse tempo de coerência eu posso garantir que o meu campo elétrico pode ser expresso como um K médio, um ômega médio e com este epsilon, ou seja, com esta fase inicial. Fora disso, você não pode mais utilizar este epsilon aqui. Você ainda vai ter o seu ômega, ainda você vai ter seu K, mas você não tem mais o seu epsilon. Então, significa que esta onda aqui, ela só é válida neste tempo de coerência do pulso. E como esse pulso se propaga no espaço, você pode definir como comprimento de coerência como LC igual a C, velocidade da luz, vezes ΔTC. Então aqui temos valores de comprimento de coerência para diferentes fontes. Veja que você tem uma fonte totalmente ou quase totalmente incoerente, que nós comumente falamos como incoerente, como o Sol, como fontes de infravermelho. Veja só que ele há um comprimento de coerência de 2,5 lambdas. Então, significa que aquele pulso, ou seja, aquela fonte que é continuamente emitida por uma fonte térmica, você tem aqui, se você pensar que isso aqui é um lambda, então você tem 2 lambdas e meio, talvez, aqui. Então, tem 2,5 lambdas como um comprimento de coerência dessa fonte. Uma luz branca, você tem algo parecido. Agora, quando você tem uma fonte, um arco de mercúrio, que isso aqui é um gás, veja só que isso aqui não, nem se fala mais com de onda, fala em centímetros, né? O comprimento de onda aqui é em torno de 0,3 microns aqui. Então, você tem 0,03 centímetros aqui de comprimento de coerência. Quando se fala agora de um laser de hélio neônio, você fala em 400 metros, aquela fonte contínua do hélio neônio, ele está coerente por 400 metros. E você separar ele com um feixe para cá e o outro para cá, e novamente recompor ele, e se aqui atrás eu quiser fazer uma interferência, eu posso, desde que este caminho aqui, esse desvio, que eu vou chamar de XD, seja menor do que 400 metros. Se ele for maior que 400 metros, o que vai acontecer? Se for maior que 400 metros, significa que o meu epsilon 1, antes dos 400 metros, vai ser diferente do epsilon 2, que é depois dos 400 metros. Por que acontece isso? Acontece que quando você tem um laser neônio ligado, ele vai constantemente emitir aqui um campo elétrico. E eu vou falar que nesse ponto aqui até aqui, nós temos 400 metros. E se o nosso desvio, essa distância mais essa, se o nosso XD for igual a 400 metros, significa que, como isto aqui é o nosso comprimento onde há coerência, significa que este primeiro pacote de onda aqui, ele vai passar reto, e este aqui também vai ser desviado para cá também.
Quando esse primeiro pacote de ondas ser recomposto novamente aqui, pelo feixe 2, ele vai interagir com quem? Ele vai interagir com o último grupo de ondas aqui. Então, este último grupo de ondas aqui vai estar no feixe 1 e este grupo de ondas aqui, ele vai estar no feixe 2. E como eles ainda são representados por um mesmo campo elétrico, ou seja, pelo mesmo campo elétrico onde você fala que a E seno ou cosseno de kx menos ômega t mais um epsilon 1, como eles ainda são representados por esta expressão aqui, você pode garantir que você vai ter uma interferência ou destrutiva ou construtiva, que depende do valor de xd. E assim você consegue produzir um padrão de interferência aqui no final. Quando você não está mais nesse comprimento de coerência, ou seja, quando você tem esse xd muito maior que 400, ou seja, maior que 400, você vai perder essa correlação. Você vai perder essa correlação entre o feixe 1 e o feixe 2 e você não vai ter aqui a interferência, nem construtiva nem destrutiva. Você vai ter apenas uma junção de dois feixes vermelhos, né? No caso, o neon é vermelho, e você não vai conseguir produzir o padrão de interferência. Vale estressar ainda mais esse experimento que eu acabei de desenhar anteriormente, mas que agora vamos pegar uma imagem de uma figura, de um livro, onde esse diagrama experimental ele é utilizado para medir o comprimento de coerência óptica. Como? Vamos imaginar que nós queremos saber o nosso comprimento de coerência óptico do nosso hélio neon, dessa nossa fonte aqui. Que nós falamos anteriormente que tinha um comprimento de coerência de 400 metros, mas nós não sabemos isso ainda. O que você vai fazer aqui? Você vai pegar esse feixe, você vai pegar essas ondas que estão vindo aqui, direcionar por um feixe 1 e um feixe 2, e aqui no final você vai recompor o feixe 2 e o feixe 1. E quando você recompõe esse feixe 1, você concorda que, independente do valor de xd aqui, que seria o desvio, se esta onda, feixe 1 aqui, ela volta dessa maneira, e a onda 2 ela volta também dessa maneira, você vai ter o que aqui? Uma interferência construtiva. E se você tiver ela fora de fase, você vai ter uma interferência destrutiva. Isso acontece por quê? Por causa de uma diferença de fase, que quem produziu essa diferença de fase é o xd. Tá? Então agora, se eu deslocar um pouquinho mais esse xd para um valor maior, eu posso produzir um feixe 2 com uma diferença de fase de lambda sub 2. Isso vai gerar uma interferência destrutiva. Uma diferença de fase de meio lambda aqui. Tá? Lambda sub 2. E assim vai. Você pode afastando continuamente esse xd e você vai produzir interferências construtiva e destrutiva, construtiva e destrutiva. Tá? Isso acontece por quê? Porque você tem uma correspondência entre esses fótons do feixe 1 com o feixe 2, com o feixe 3, com o feixe 4, com o feixe 5. Quais? Com o feixe para diferentes valores de xd, para valores progressivos de xd. Mas vai chegar uma hora que esse feixe ele vai fazer um caminho como este aqui, e aí você vai ter um xd maior do que 400 metros, por exemplo. O que vai acontecer com o padrão aqui no anteparo? Nesta hora, quando você tem um xd maior do que 400 metros, você vai ter o feixe 1 irradiando, o feixe 2 também irradiando em cima, e você não vai ter mais nenhum padrão de interferência. Você não consegue mais correlacionar esta onda aqui com alguma outra. Ela vai ter um valor aleatório. Um fóton vai ter este valor aqui, um outro fóton este, um outro fóton esse. Então você não consegue mais utilizar esses fótons aqui
e correlacionar com o feixe 1 e produzir uma interferência construtiva, ou seja, uma soma de ondas, ou uma interferência destrutiva, que seria uma aniquilação aí dos perfis e gerar uma interferência destrutiva. Então, nessa configuração aqui, você não tem mais um padrão de interferência. E dessa forma, você consegue mensurar o XD e você consegue falar qual que é o comprimento de coerência da sua fonte, que nesse caso aqui foi de 400 metros. Recapitulando mais uma vez, ou seja, por que acontece isso? Porque a sua fonte, que melhor representado por essa imagem aqui, tem uma variação de uma fase apenas a fase, que o seu K médio, o seu ômega médio fica constante, mas o epsilon 1 aqui tem um valor, aqui tem um outro valor, aqui tem um outro valor, aqui tem um outro valor. Quando ele interage com o seu espelho, e você vai ter então agora rapidamente passando um feixe, agora você vai ter um feixe passando para cá e um feixe para cá, e ele volta para cá e volta aqui, e é recombinado. Então aqui temos um feixe 2 e aqui eu tenho o feixe 1. E aqui temos os nossos espelhos que fazem esse caminho voltarem para a posição original. Então aqui atrás, nesse padrão, você vai recombinar esses dois feixes. Veja só que agora eu tenho um feixe inicial aqui, que ele foi dividido em dois. O que é dividido em dois? Ele tem o mesmo perfil, só que não tem a mesma amplitude. Então, esse pacote de ondas que está entrando agora no feixe, ele vai ser desviado em dois. O que vai acontecer é que a amplitude vai diminuir pela metade, então a intensidade vai cair. E o feixe 1, ele vai acontecer o seguinte, ele vai passar para cá, e o feixe 2, que vai ser o mesmo perfil, vai passar para cá, para cá, para cá e volta para cá. Então, nessa hora que esse feixe 1 e o feixe 2 vão ser recombinados, como que eles vão estar aqui? O feixe 1 ele vai estar na frente e o feixe 2 um pouco mais atrasado. Então, o feixe 1 ele vai estar aqui, por exemplo, e o feixe 2 aqui. Quando eu separo ainda mais este caminho aqui, separo cada vez mais, ou seja, desloco esses espelhos para fazer com que o XD seja maior ainda, o que vai acontecer? Esse atraso vai ser cada vez maior. E vamos imaginar então que você tem então o seu feixe 1 naquela posição, e assim como vou deslocando o XD, ele vai se deslocando para cada vez mais para trás. Se ele tivesse um XD igual a zero, seria aqui. Então isso é totalmente coerente, você vai produzir um padrão de interferência construtivo ou destrutivo. Quando você vai aumentando o XD, você vai deslocando esse pacote de ondas para essa posição, e vai chegar uma hora que você não vai ter mais padrão de interferência. Então significa que essa distância aqui, até essa distância aqui, é o meu comprimento de coerência. Esta aula ela foi uma pincelada, ou seja, foi algo bem introdutório para lembrarmos que aquela representação matemática bonitinha de um seno se propagando de um menos infinito a mais infinito é apenas uma representação matemática. No caso real, isso não existe, tá? Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. E o segundo ponto que você tem associado aí, se você não tem um pulso infinito, você tem um pulso, ou seja, finito, aquela representação matemática, aquele E, cosseno de kx menos ômega t mais uma fase, ele só consegue representar um pequeno pulso, um pequeno pacote de ondas. O pacote de ondas subsequente no tempo ou vizinho, ele precisa ser representado por uma outra equação do campo elétrico, mesmo para uma fonte monocromática, mas com um epsilon diferente, tá? E aí você consegue introduzir, então, esse comprimento de coerência ou um tempo de coerência, ou seja, qual que é o tempo, qual que é o comprimento que você consegue utilizar ali, em que você consegue escrever um pacote de ondas pelo mesmo campo elétrico, ou seja, pela mesma fase inicial.
Então esse é o ponto importante dessa aula e ela vai ser retomada, esse conceito vai ser retomado várias vezes daqui para frente, principalmente quando falarmos em polarização, interferência, difração, porque é importante você saber que quando você tem uma fonte real, você não consegue representar ela com um seno e cosseno com uma mesma fase.